Está no ar o quadro Para Viver Bem, esse quadro especial que sempre, todos os dias, traz um convidado diferente na área da saúde para você viver melhor, para você viver com qualidade de vida. E hoje, quarta-feira, é aquele dia que a gente dedica para cuidar da nossa saúde bucal. Nós estamos no Outubro Rosa, que é um mês de conscientização de prevenção do câncer de mama. E indo nesse viés também sobre prevenção, sobre câncer, nós vamos tratar de um assunto muito interessante que a gente não pode deixar passar desapercebido, que é o câncer de boca. Para falar melhor sobre esse tema, sobre esse assunto tão relevante, nós vamos agora conversar com a doutora Elis Rodrigues. Ela é cirurgiã dentista, ela faz parte também do corpo docente da Faculdade Paulo Picanso. Inclusive, no YouTube, você pode vê-la, porque estamos aí com essa conexão rádio-faculdade. Então, você pode assistir agora com imagens a nossa entrevista. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou outro tema, outro assunto que você deseja perguntar à doutora Elis, fique à vontade. Esse quadro foi feito para você tirar suas dúvidas. Então, mande sua mensagem aqui para o nosso programa e você vai ser respondido pela doutora Elis Rodrigues. Muito bom dia, doutora Elis. Seja bem-vinda ao quadro Para Viver Bem. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Shalom. Prazerzão estar aqui com vocês nessa quarta-feira para falar de um tema tão importante, num mês tão importante em que a gente está conscientizando sobre o câncer de mama. A gente também tem que falar, devemos falar sobre o câncer de boca, que talvez seja um dos cânceres que tem mais afetado a população, principalmente aqui no Nordeste do Brasil. Doutora, eu já começo perguntando para a senhora, quais são as causas mais comuns do câncer de boca? Tiago, o câncer de boca, ele é um câncer que a gente também considera um tipo de câncer de pele, tá? E atualmente o câncer de pele ele é primordialmente causado, além dos fatores genéticos, óbvio, também pela exposição excessiva à radiação UV, tá? A gente está passando por um momento muito crítico, principalmente aqui nas regiões mais litorâneas, a gente passa por um momento muito crítico em que cada vez mais, quanto mais poluição, a gente tem mais a destruição da camada de ozônio. E a camada de ozônio, lá da época da escola, não sei se vocês vão lembrar, é o que protege a gente desses raios UVs, tá? Não é que ela protege a gente dos raios solares, a gente precisa dos raios solares, mas faz parte dos raios solares também jogar um pouco desse raio ultravioleta. E esse raio ultravioleta é extremamente cancerígeno. A camada de ozônio, por sua vez, ela protege a gente desses raios UVs, ela não deixa os raios UVs penetrarem com tanta força aqui na estratosfera, aqui na nossa região, aqui no nosso planeta. E como nós temos hoje muita poluição, essa poluição ela vai acabando com essa camada de ozônio, ela vai ficando aí bem espaçada, bem como se tivesse vários buracos nessa camada que protegesse a gente, e a gente está ficando cada vez mais afetados pelos raios solares, pelos raios UVs, tá? Então, ainda a principal razão, o principal motivo do câncer de pele acontecer, um dos principais causadores, vai ser sim a exposição excessiva a raios solares. Então, é por isso que a gente bate tanto na tecla ali do uso do protetor solar e também do protetor labial, principalmente se você for uma pessoa que passa muito tempo exposta ao sol, trabalha no sol, ou, eu passo muito tempo andando, Elisa, eu passo muito tempo andando a caminho para o trabalho, a caminho para a escola. Se proteja, passa bastante protetor solar no corpo inteiro e bastante protetor labial também. Doutora, existe até um tabu, porque tem muitos homens que não passam protetor labial porque diz que é só mulher que pode passar batom, né, doutora? Não, mas isso não existe, gente. O protetor labial existe de todas as formas. Existe com cor, existe sem cor, existe de manteiga de cacau, que deixa realmente bem umedecido, bem hidratado. Quanto mais hidratado e quanto mais protegido, melhor para você. Então, vamos acabar com esse tabu, vamos atirar essa questão, e principalmente se você trabalha exposto ao sol, um alô específico aí para os motoristas de ônibus, motoristas de Uber, motoristas de carro, para pessoas, vocês passam muito tempo dirigindo, vocês passam muito tempo exposto ao sol, então se protejam. Ah, doutora, mas o meu carro é fumê, o fumê não protege 100%, ainda assim se protejam.
Doutora Elis, quais são os principais sintomas? Para quem está agora acompanhando, que está suspeitando que esteja com câncer de boca, quais são os sintomas mais comuns que surgem? Infelizmente, Tiago, o câncer de boca, quando ele for se manifestar, ele já vai se manifestar num estado um pouco mais tardio, um pouco mais grave, tá? Então, antes de eu falar sobre os principais sintomas, é importante que você esteja em dias com seu dentista. Faça as visitas semestralmente, pelo menos, tá? A cada 6 meses, vai lá no teu cirurgião dentista para poder ele avaliar e ele conseguir encontrar sinais, tá? Porque quando o paciente for perceber, vai ser quando já tiver, por exemplo, um câncer no lábio, né, na região dos lábios. Quando já tiver um edema, uma ferida bem grande naquela região, ela pode se encontrar de várias formas, sabe, Tiago? Pode se encontrar ali como uma uma fístula ali na região de língua, e aí ela pode ter variados nomes, pode ser um carcinoma, existem várias formas do câncer. E falar sobre a característica de um, eu estou excluindo a característica de vários outros. Então, acho que a melhor resposta para essa pergunta é que você esteja em dias com a visita do seu cirurgião dentista, para que ele possa identificar. Ó, doutora, nós já temos aqui uma primeira participação de um ouvinte, é a Fernanda, ela está escutando pertinho da gente aqui no Meireles. Ela diz assim: Bom dia, doutora Elis. Meu nome é Fernanda, eu moro no Meireles. Estou um pouco preocupada, porque percebi que tem uma ferida na boca que não cicatriza já faz algumas semanas. Você acha que isso pode ser algo sério, tipo câncer de boca? O que eu devo observar para ter certeza? Fernanda, a primeira coisa que você tem que, se for possível, tu mandar esse retorno ainda aqui na entrevista, é qual é a região dessa ferida. Algumas vezes, algumas pessoas têm alguma ferida em região de mucosa jugal, que é aqui na bochecha, na parte interna da bochecha. E as pessoas, elas têm constantemente essa ferida porque estão mordiscando em cima. E aí ela não vai sarar mesmo, porque você constantemente está mordendo ela. Toda vida que você for mastigar, às vezes quando você for falar, você vai estar mordendo essa gengiva, ou desculpa, essa bochecha, né, interna. Então, uma razão pode ser essa. Mas se for em outra região, se for, por exemplo, aqui na parte interna dos lábios, né, e você reparar também pode ter alguma coisa causando atrito, você pode estar mordendo sem perceber, tá? E não vou descartar a possibilidade, mas só quem consegue te dar esse diagnóstico, tá? Eu tô aqui te dando algumas possibilidades. O diagnóstico, quem vai conseguir te dar é o cirurgião dentista, se tu for até o consultório, tá? Tu vai no consultório, faz uma consulta e tira logo a dúvida que é a melhor opção para você. Ó, doutora, ela respondeu. Ela mandou uma mensagem dizendo que é no lábio superior, no canto superior dos lábios. No canto superior dos lábios. Isso. A gente tem alguns cestos, né, que a gente fica dizendo, que a gente tem de ficar mordiscando a parte interna dos lábios, e algumas pessoas é por isso, mas ainda assim eu mantenho o meu posicionamento de que você deve procurar um cirurgião dentista e dar uma olhada no que é isso, quanto antes. Doutora, outra pergunta. Como é possível se prevenir do câncer de boca? Então, acho que até a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Como eu disse, o câncer de boca, ele é um tipo de câncer de pele também, tá? A principal prevenção, com certeza, vai ser a visita semestral, pelo menos semestral no teu cirurgião dentista. Se você conseguir ir de 3 em 3 meses, é melhor. Mas se você conseguir não conseguir, a visita semestral já tá mais que suficiente, tá? De 6 em 6 meses, você visita seu cirurgião dentista e a gente vai avaliar todos os sinais e sintomas, tá? Dica número 2 é bastante protetor labial, tá? Mantenha uma boa higiene e protetor labial para prevenir ali do câncer nos lábios, né? Ajuda bastante. Ó, doutora, essa pessoa pediu para não ser identificado. É um homem, mas vamos preservar aqui a identidade dele. Ele está no bairro do Cocó. Ele fala: doutora, recentemente eu tenho notado um inchaço estranho na minha gengiva, que não some. E fico me perguntando se isso pode ser um sinal de câncer. O que a senhora recomenda fazer? Olá, bom dia. Então, o que eu recomendo fazer, como sempre essa vai ser uma resposta, a gente vai parecer até uma resposta padrão, mas realmente ela é extremamente necessária. Só quem consegue dar diagnóstico é o olhar clínico. Se eu estiver olhando clinicamente, eu consigo te dizer, tua gengiva está inchada por isso, ela está com esse inchaço por isso, tá? Mas eu vou te falar as principais causas do inchaço da gengiva. Primeira de todas é a higiene, tá?
Observa como é que tá a sua escovação e principalmente como tá se você tá passando fio dental constantemente, tá? Gengiva saudável, ela não tem um aspecto inchado, ela não tem um aspecto sangrante, tá? A gengiva saudável, ela é bem rosinha, ela tem um aspecto de casca de laranja e ela não sangra. Então, você deve procurar o seu cirurgião dentista para ter certeza, tá? É muito improvável que seja câncer, é mais provável que realmente seja ali a falta do cuidado, a falta do uso do fio dental todos os dias, que é extremamente importante. E aí tá ali acumulando o resto de alimento que a escova não alcança, tá acumulando sujeira, bactéria, e aí ela vai inchando, vai inflamando, tá bom? Doutora, temos aqui o André, está em Baturité. Ele está perguntando o seguinte, doutora, bebida alcoólica e cigarro podem levar ao câncer de boca? Em excesso, André, pode sim, com certeza. Na verdade, a bebida alcoólica e o cigarro, em excesso, podem causar vários tipos de câncer, né? Mas o cigarro, ele está muito correlacionado também, justamente por conta desse contato direto que ele pode ter com a boca, né? Então, por ele, tá, a gente está levando uma fonte de calor excessiva todos os dias, e aí a gente pode causar mudanças no epitélio daquela região, né? Mudanças na pele daquela região que está acostumada com uma temperatura, e aí todo dia está recebendo uma temperatura a mais. Então, para se adaptar a essa temperatura, as nossas células começam a tentar mudar. E o câncer nada mais é do que a mudança de células, né? Uma célula que se modificou. E aí ela se modificou de forma maligna, né? Então, pode sim levar ao o câncer de boca, tá? Tanto o Ó, cigarro sim. quanto o álcool, mas o cigarro mais ainda. Doutora, temos aqui uma ouvinte, é uma mulher, ela está no Araturi. Ela pediu, por favor, para não ser identificada porque ela sente receio. Então a gente vai, claro, né, preservar a identidade dela. Ela está perguntando se sexo oral pode dar câncer de boca. É mais comum o sexo oral ele causar outras doenças, que a gente chama de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Mas uma infecção sexualmente transmissível, por ela ser uma doença sistêmica, ela pode baixar a tua imunidade, ela pode ser uma das causadoras do câncer de boca. Então, tem como sim, mas não é a primordial, não é uma das razões que mais causam. Pode causar, mas ela vai causar por terceiros, não causar diretamente, tudo bem? Não sei se ficou claro. Provavelmente não vai causar diretamente o câncer oral, mas ele pode causar indiretamente. Por exemplo, baixando muito a tua imunidade com outra doença, um outro tipo de infecção, e aí você vai adquirindo o câncer de boca com o tempo. Temos aqui outra pergunta, doutora, da Marília. Ela está no bairro Edson Queiroz. Um abraço a todo o pessoal do Edson Queiroz que agora nos escuta. Ela fala, doutora, bom dia. Eu tenho um histórico de câncer na família e de uns tempos para cá percebi que minha boca está cheia de lesões estranhas. Isso é algo que eu deveria levar mais a sério? Quais sinais eu preciso ficar atenta? Oi, Marília. Com certeza é algo que você deve levar a sério, tá? Então, sinais que você deve ficar atenta é qual é o posicionamento dessas lesões que estão aparecendo, porque podem ser lesões aftosas, pode ser como aquela outra pergunta da outra ouvinte também, pode ser que você esteja mordiscando essas regiões e não esteja percebendo, tá? Mas, primordialmente, independente de qualquer uma dessas opções, você deve procurar um cirurgião dentista para fazer a identificação dessas lesões o quanto antes, tá, Marília? É Marília? É Marília do Edson Queiroz. Tiago? Pronto, é a Marília do Edson Queiroz. Pronto. E aí, Marília, você tem que procurar. Perfeito. E aí, Marília, você deve procurar o seu cirurgião dentista o quanto antes para fazer a identificação dessas lesões, tá bom? Olha, a gente tem outra pergunta, doutora, da Lúcia. Ela está no bairro de Fátima. Ela fala assim, doutora, eu tenho sentido uma dor constante na língua e algumas áreas estão bem vermelhas. Isso pode ser algo mais sério, como câncer de boca? Olá, Lúcia, bom dia. Lúcia, provavelmente não será um câncer de boca, mas você tem que dar uma olhada no que é esse problema. Existem alguns outros tipos de lesões que, apesar de não ser câncer, elas são preocupantes também, tá? Então, procura um serviço odontológico, procura um consultório para a gente estar dando uma olhada. Um dos exemplos que podem causar essa vermelhidão em região das línguas é a língua geográfica, né?
bem conhecida. E aí ela causa essa vermelhidão e causa uma certa ardência. Mas uma dor excessiva não é normal. Então procura o quanto antes, tá? Um cirurgião dentista para a gente estar fazendo o diagnóstico correto. E a última pergunta do Renan, do Parque Manibura. Ele fala assim: doutora, eu fui diagnosticado com HPV e ouvi dizer que isso pode estar relacionado com câncer de boca. Quais cuidados eu Sim. devo ter? Então, o acompanhamento, tá? Tanto com o teu médico, quanto um infectologista de preferência, quanto com o cirurgião dentista, ele deve ser realizado de forma muito constante, tá? Então, você deve procurar ali, se você não tem um cirurgião dentista ainda de estimação, então encontre o cirurgião dentista de estimação para que você ficar sendo acompanhado por ele e ficar de olho nas lesões, né? O HPV, ele costuma ser muito relacionado com o herpes, né? Então, ele vai estar ali aparecendo algumas feridinhas lá na tua boca e tu tem que ficar de olho, principalmente para tua imunidade não baixar, tá? Para não aparecer essas lesões e essa lesão não evoluir para um câncer, tá? Então tem que ficar de olho nessas lesões e principalmente essas lesões herpéticas, elas são muito relacionáveis com ansiedade, com estresse extremo, então fica de olho nesses sintomas e não deixa eles chegarem a pontos agudos para que você perceba, tá? E o acompanhamento tanto com o médico quanto com o cirurgião dentista é essencial. Tá aí, Renan. Então procure o quanto antes, né, buscar esse acompanhamento. É de fundamental importância. E estamos chegando ao final do nosso quadro. Menino, o tempo voou, né? O tempo corre demais. Quero aqui agradecer a nossa querida doutora Elis Rodrigues, que sempre está aqui nos ajudando a viver melhor, né? Com dicas assim maravilhosas. E hoje sobre esse assunto, doutora, tão importante, né? Que é o câncer de boca, né? Quantas pessoas têm dúvidas e estamos aqui fazendo a nossa parte, que é trazer, né, à sociedade aí a conscientização também da prevenção, né, doutora? Com certeza. Doutora Elis, e para quem quiser acompanhamento na Faculdade Paulo Picanso, como é que faz, doutora Elis? Já agora, eu até fiquei bem preocupada hoje pela quantidade de perguntas que a gente teve. Eu recomendo muito que, se você não tiver ainda o cirurgião dentista, se você não for acompanhado ainda, procure a Faculdade Paulo Picanso para tirar melhor suas dúvidas e para fazer o diagnóstico. Algumas pessoas relataram ter feridas, sentir dor em dores em regiões que você não deveria sentir. Então, procure o cirurgião dentista o quanto antes, e se você não tiver o seu, procura aqui a Faculdade Paulo Picanso, marca a tua avaliação pelo número do WhatsApp, número 85, DDD 85, número 981713222. DDD 85, número 981713222. Marca a tua avaliação que a gente vai conseguir realizar o teu atendimento. Aí a gente vai estar te esperando aqui na Faculdade Paulo Picanso. Nós vamos também enviar para as pessoas que perguntaram o contato da faculdade para você entrar, né, em contato e já marcar aí uma avaliação, um exame também na Faculdade Paulo Picanso. Doutora, muito obrigado e até o próximo programa. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Nós conversamos com a doutora Elis Rodrigues, cirurgiã dentista da Faculdade Paulo Picanso, aqui no quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem, você ouve Clube do Ouvinte da Paz.